Ok. Bom dia, irmãos. Hoje, é dia 18 de dezembro de 2025, quase acabando o ano, né? Mas continuamos aqui, firmes, com a graça de Deus, de manhãzinha, já buscando a presença do Senhor em nós, que está entre nós, Ele é onipresente, né? Hoje seria o dia do pastor Marcelo, mas ele está na comemoração dos 50 anos da Jocum Brasil, em Belo Horizonte, né? E muitos estão lá também. E lá parece que é um sítio, e a internet é muito ruim, muito fraca. Não dá para ele dirigir, acessar de uma forma estável. Você me pediu para estar dirigindo hoje, e manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é, Laércio? Então, mandou, eis-me aqui. É isso aí. E, como diz o pastor Mateus, pronto. E como diz o pastor Alain, ponto, outro assunto. Ou pronto, outro assunto. Vamos orar então, gente. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa manhã em que o Senhor nos permite estarmos reunidos dessa forma, nessa sala de reunião, sala virtual. É uma ferramenta que, como eu, nós mais idosos, temos uma certa dificuldade para acessar, mas é um veículo, uma ferramenta muito importante para agregação nesse tempo de tanta desagregação pessoal, onde a comunicação tem transposto limites antigos, mas não importa, porque o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente. Nós é que precisamos dessa ah, necessidade, digamos assim, de olharmos uns para os outros, vermos o rosto tanto quanto possível, para que possamos nos sentir mais próximos. Como diz o pastor Eder ontem, né? A dificuldade da comunicação interpessoal, que a tecnologia ótima, que tem nos ajudado tanto, mas também tem nos agregado tanto, que nos distanciamos dos outros. E nós te louvamos pela nossa igreja Vide, onde o relacionamento pessoal, próximo, visual, de contato, é muito marcante. Te louvamos por isso, é graça do Senhor, é bênção pura do Senhor. Obrigado, então, papai, por tantos anos nós estamos vindo, assim, de início algumas vezes por semana e ultimamente todo dia, de segunda a domingo. Isso é maravilhoso. Para mim é um tesouro. A cada manhã eu me preparar e abrir o computador para estar orando, ouvindo, falando, comunicando, aprendendo uns com os outros. Até nesses momentos de brincadeira, pré-gravação, a gente cresce, a gente aprende, a gente comunica, a gente sente a alegria do relacionamento entre irmãos, mesmo dessa forma virtual. Obrigado a Deus. Você é um Deus que nos surpreende, um Deus que nos abençoa a cada instante, a partir das primeiras horas de cada dia. E hoje não foi diferente. Um dia maravilhoso, fresquinho, onde o verde sobressai, especialmente eu que estou aqui, o Laércio, está a frente de abrir a porta, a janela e ver a beleza da sua criação, o carinho com que o Senhor nos premia, com a chuva, com as frutas, com os verdes exuberantes que temos no Brasil, especialmente em Uberlândia, especialmente aqui, nesse local onde o Senhor tem nos colocado. Obrigado, Senhor Deus. Nós te louvamos, glorificamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse para vocês, irmãos, o, o pastor Marcelo e outros, né? Isso do Brasil inteiro estão em Belo Horizonte para comemorar os 50 anos da Jocum Brasil, com o James Steyer.
E é uma reunião de família que acontece todo ano, e este ano comemorando. E nessa reunião, pelo que eu ouvi dizer, e bem ano passando, por alto, né? É onde a Jocum, que a cada ano, ela se transforma, expande, busca novos horizontes, né? E a Jocum Cerrado não é diferente, né? E está sendo marcada não só pela essa vibe de aconselhamento, mas também é uma base que está sendo conhecida em um aspecto bem grande, onde até o Brasil, né? Como o Jocum Família. E por isso que a gente vê tanta criança, tantas famílias, tantos casamentos assim. E Deus me colocou assim bem no quintal da Jocum, ou a Jocum no meu quintal, não importa, né? Eu me alegro muito com isso. E por causa da estrada da Jocum até a 452 está, está bem, mas quando chove, tem buraco, é difícil, suja os carros, estragam. Eles passam aqui pela minha estradinha. Eu me alegro muito quando vejo a tardinha, famílias andando com seus filhos. Muito bom. Eu lembro que eu, todo dia, toda tardinha, o Sérgio e a Bebel também passavam aqui de mãozinha dada, abraçadinhos. Gente, é muito bom isso, né? Ver gente, né? Gente de Deus, gente que entrega suas vidas para o reino, para a seara. Então, eu queria pedir a Alice, você pode orar ou você está já mais ocupada com as crianças? Posso orar, posso orar. Ah, por favor, então ore nesse sentido, né? Pela Jocum, pela reunião da Jocum lá em Belo Horizonte, pelos temas que serão abordados, pelos projetos que serão expostos. E você sabe mais do que eu. Que Deus colocar no seu coração. Vamos orar. Vamos. Querido Pai, muito obrigada. Muito obrigada, porque nesse dia o Senhor é santificado no nosso meio. Nesse dia nós te exaltamos, nesse pequeno grupo aqui, Senhor, para declarar de novo que o Senhor é Deus soberano sobre todos nós. Eu te agradeço pela Jocum, Senhor, porque o Senhor trouxe essa missão, esse movimento para o Brasil 50 anos atrás. Quantas almas, Senhor, foram curadas por meio desse ministério? Quantas pessoas foram salvas, Senhor? Quantos órfãos, Senhor, foram acolhidos em famílias? Quantos idosos foram recebidos? Quantos jovens, Senhor, foram enviados por meio da Jocum Brasil? Muito obrigada, Senhor. A gente está acostumado com o Jocum, eu mesma já fiz parte por tantos anos, Senhor. E às vezes a gente se esquece de pensar no valor dessas organizações missionárias, em especial a Jocum. Peço que o Senhor abençoe o restante desse evento, os nossos irmãos que estão nos representando ali, Senhor, a família da Mico, Marcelo, não sei quem mais foi, mas eu peço, Senhor, que o Senhor realmente naquele lugar arregace o céu, Senhor. Abre o céu com revelação e que a partir da revelação haja obediência. Que não seja só revelação do Senhor, mas que seja obediência prática a partir daquilo que o Senhor falar ali com os meus irmãos. Muito obrigada, Senhor. Peço em especial que a partir desse evento, a Jocum Cerrado receba do céu uma unção nova e mais pessoas, Senhor, mais jovens para virem ocupar esses quartos, esses lugares, Senhor, esses ambientes da Jocum Cerrado, cheio de vida, cheio de pessoas, de conexão, em nome de Jesus. Cumpre, Senhor, em nós e aqui na Jocum Cerrado aquela promessa de que nações viriam. Então traga, Senhor, traga esses trabalhadores e a Jocum como um todo, Senhor, a liderança traz santificação, purifica, Senhor, as pessoas dessa organização, os nossos irmãos e irmãs que tão diligentemente, Senhor, com todos os seus defeitos, como nós, como eu, continuam e perseveram, Senhor, na expansão do reino do Senhor através de missões integrais. Em nome de Jesus. Amém.
Deu uma queda de energia aqui, tá estabelecendo. É, energia caiu aqui, Sirleizinho. É, aqui também caiu. É, foi tudo. Então, ora aí, Sirleizinho. Continua aí. Fazer seu pai vir. Eu já terminei a oração. É, Amém. Isso. Amém. amém, Alice. Eu nem sei como funciona esse negócio de host, mas, Laércio, então, olha pra gente enquanto meu pai entra. Olha pra gente sobre isso, para o diabo não colocar o dedo no que Deus está querendo falar com a gente hoje de manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito obrigado mesmo, Pai, pelo teu mover em todos os sentidos na nossa vida, em todos os momentos onde o Senhor nos reúne. Então, Pai, eu quero orar assim nessa manhã, por esse detalhe tão sutil que é dispersar, né? A gente ficar dispersos com a nossa vida espiritual. Pai, em nome de Jesus Cristo, que festa nenhuma, Senhor, comemorações, como Natal, Ano Novo, Pai, isso não seja a nossa esperança, Senhor. Nossa esperança é a Tua palavra. Nossa esperança é ouvir o Teu Espírito Santo a ditar nos nossos corações, como a Alice orou pela Jocum, aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor. Então, eu peço, né, assim, nessa manhã, com meus irmãos, que nós, Senhor, filhos do Senhor, estejamos atentos, Senhor. E em todo momento, sentiu no coração, dobre o joelho, para um pouco, ora, agradece, busca incessantemente a tua vontade, Senhor. Então, Pai, eu abençoo cada lar nessa manhã aqui representado, e que cada lar, Pai, coloque esse propósito dentro da sua casa, de orar primeiro, de, de ouvir as orações, fazer orações e ouvir a tua palavra, Pai, para a gente crescer junto, alimentar, amadurecer, crescer e colocar tudo em prática juntos, Pai. Sejamos assim em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Laércio. Obrigado, gente. Tem um pico de energia aqui, né, Cirlei? E custou voltar, e os dados móveis estão bem fraquinhos, então tinha que aguardar o retorno. Obrigado aí, É, Laércio. Bom, gente, falando em... Estão me ouvindo bem? Está travando? Não. Pode falar, Cirlei. Tá normal, Sirlei. Pode ir. Pode. Eu acho só aqui em casa que está meio tá ruim, mas ótimo. aí tá normal, né, Laércio? No Aqui Laércio também caiu. tá picando, mas tá gravando. Vamos continuar dessa forma mesmo. Não vamos ser impedidos de continuar nossa reunião, né? Mesmo com esses picos, na verdade. A gente falando em pico de energia, né? Eu estava lembrando hoje, de manhãzinho, né? Lembrando a Denise, do Geander, postou uma mensagem, não sei quantos leram a respeito do que aconteceu e o retorno, digamos, até a normalidade lá em Angola, né? Então, eu cheguei até a notar aqui dos missionários que nós conhecemos, né? E o que eles estão passando por lá. Começar ali pela Edina, em Moçambique, em Chimoio, né?
onde ela deve estar passando já pela, talvez, 20ª malária. A gente não sabe o que que é isso. Eu nunca tive malária, mas dizem que é terrível, dói demais o corpo. Ela está lá para a 20ª, ela continua impoluta lá, firme, perseverante, né, lá com as crianças dela, dela assim, que ela cuida, a quem ela ama tanto, né? Esse dia eu estava conversando com o Leandro, estou falando de gente conhecida nossa, né? O que a Miriam deve estar em Uberlândia ainda em tratamento de estresse, cansaço, né? Por décadas de residência fora do Brasil e naquela ambiência que nós não sabemos. Ambiente de opressão, de pressão, de perseguição, de vigilância, de cuidado com o que fala, né? Com quem fala. É um constante suspense. A gente não sabe o que é isso, a não ser quem passa por isso, né? Então, perseguição da polícia é terrível a região onde ele mora. E não pode nem falar onde é, não é verdade? O Álvaro, que teve na nossa igreja uma vez, que mora lá na região da Caxemira, entre ali a Índia e, se não me engano, o Paquistão, né? Que também esse sobressalto, uma cidade onde tem 600 mesquitas, lá é. Já pensou se acordar de manhã com aqueles cantos, né? Dos muçulmanos? Brincadeira, né? Ele vive lá há quantos anos, né? O Tiagão, que está conosco aqui agora, né? Ele está em Belo Horizonte esse dia também, né? Que mora na região, é Europa, mas onde a digamos assim, o desinteresse, a frieza espiritual e até interpessoal, né? Imagina nós que somos calientes, né? Como diz o espanhol, nós estamos de relacionamentos, mas até de toque pessoal lá, pelo que dizem, eu nunca fui lá, nunca morei na Europa, mas ele deve estar sofrendo. E também a sexualidade caótica, com vendas de meninas, né? O trabalho deles lá também, né? O Geander, eu lembro do Geander agora, gente. Nós oramos, né, pelo Geander, que está lá em Angola, onde ladrões, para roubar os cabos elétricos, fizeram com que 5 torres caíssem. Não uma não, são 5 torres. E a região deles, 2 estados da Angola ficaram sem energia e sem água muitos dias. Meu pai caiu de novo. Então, ora aí. Voltou, voltou. Só o microfone, Sirley. Ok, é o som. Deixa eu desligar aqui do celular. Só um minutinho, então. Bom, acho que resolve agora. Perdão, a gente tem que estar replicando o celular aqui. É porque tá falhando lá. Aí, Sirley, abre o microfone de novo. Toda vez que some, meu Deus, eu tenho que desligar aqui, gente. Só um minutinho, gente. Ok, vamos continuar. Tá dando eco, gente,
Ah, não. Então tá bom. Ah, tem, meu celular, eu tô com. Eu tenho que fechar aqui, só um minutinho, gente. Deixa fechou. Agora fechou. Estava dando eco no celular, que eu estava abrindo a reunião no celular, porque está picando demais. Então, estou falando do Zezé. Gente, em 2005, quando o pastor Alain e eu estivemos na China, lá na divisa da Coreia do Norte e da Rússia, lá no Triângulo das Nações, China, Coreia do Norte e Rússia, nós ficamos num local, numa fazenda do pastor Peter, esse não é o nome, é o codinome dele, né? Na verdade, ele é um local que ele recebia ou recebe ainda refugiados norte-coreanos. Nós ficamos numa casa, fechados, porque estava 20 graus abaixo de zero. Um dia só, fechado, e conhecendo uma família de menonitas que ficam lá durante todo o inverno. O Zezé está num local entre 20 a 40 graus negativos. E ontem o Serginho estava falando, né, que ele deu conversa com o Zezé, e ele brincando com as crianças, provavelmente vai ficar meses, ou meses, 2 meses, fechado, dado o frio tão intenso. Nós não sabemos o que é isso. Não sabemos, né? O Rafael, né, que está morando na França, naquela frieza pessoal, né, Augusto? Frieza pessoal. A gente não sabe. Então, eu queria pedir, eu não sei se está aqui ainda, a Erlane. Está aqui. Erlane, você pode orar? Eu queria que você orasse pelos missionários, a partir dos missionários da Vige, Tá. da Jocum. E a Erlane tem um filho jocumeiro, né? Então, Amém. você Amém. sabe, você está assim, habilitado a orar por missionários, né? Que dão a sua vida, a Amém, sua saúde, filho. como a Edina na sua 20ª malária. Você pode orar Uhum. nesse sentido que Deus colocar no Posso, seu coração? posso. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, nessa manhã, Senhor. E, e tudo, Deus, eu creio que o Senhor está agindo, Jesus, conforme a vontade do Senhor, Pai, na vida de cada missionário, Pai. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós queremos pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor fortaleça o organismo da Edina, Senhor, que o Senhor fortaleça, Pai, a vida dela, espiritual também. Que cada dia, ó Deus, ela sinta mesmo, ó Deus, ali, ó Deus, o teu aconchego, Senhor, que ela possa, em nome de Jesus, Pai, continuar, ó Deus, fazendo aquilo que ela ama, aquilo que ela foi chamada para fazer, Senhor, e que peço ainda, Deus, por cada missionário também, Deus, por aqueles que são da Jocum, Senhor, ali cerrado, Deus, aqueles que estão ali na base, os que estão fora também, Senhor Jesus, que o Senhor os fortaleça, Deus, dê força para eles, ó Deus, continuar, Senhor, e não retroceder, Deus, continuar mesmo, Senhor, fazendo o Senhor conhecido, Pai, entre as nações, nos ribeirinhos, Deus, que o Senhor levanta mais, Deus, mais pessoas, Pai, missionários, mais pessoas que têm chamado, ó Deus, para contribuir, Senhor, na obra do Senhor, Pai. Pai, eu também falo e peço pela Diana também, Senhor, porque ela é uma missionária. Eu peço pela vida dela, pela casa dela, pelo Saulinho também, Senhor Jesus. Eu clamo ao Senhor, meu Deus, que o Senhor sustente eles, ó Deus, a cada dia, Deus. E que o Senhor vai abrindo as portas, Pai, nesse ministério, ó Deus, da Diana e do Saulinho, Senhor. Ali, ó Deus, no circo, Senhor, eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas ali, Pai. Obrigada por isso, Deus. O Senhor tem alcançado almas, vidas, Pai. Tem abençoado, Deus. Quero também, ó Deus, colocar, ó Deus, diante de Ti, Pai, o projeto ali, Senhor, do Natal, Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor abra as portas, que o Senhor envia recursos também, Senhor, para cada um, Pai, que vai estar ali, ó Deus, nesse projeto. Que o Senhor vai guardando a vida de cada um, Senhor.
e eu quero entregar tudo nas tuas mãos, Senhor, sabendo que o Senhor, Pai, é maravilhoso, sabendo que o Senhor é o nosso Pai mesmo e cuida e zela, e o Senhor é que sustenta os missionários, mas também peço, Senhor, que nós, como vide, Senhor, venhamos, meu Deus, voltar, Senhor, a cada dia, Deus. Eu não falo, Senhor, em dinheiro, só em dinheiro, não, Senhor, mas eu falo em abraçar, em acolher, em estar Jesus ali, como Silei falou, Senhor, que os casais passam ali, Senhor, com as crianças na porta dele, ele tem se alegrado com isso, Deus, e que nós também, como vide, Deus, nós possamos alegrar, Pai, possamos acolher, possamos abraçar, possamos, meu Deus, estar ali também presentes, meu Deus, ali na Jocum, Pai, porque é o nosso quintal também, Senhor. Então, Deus, são os nossos pais, são nossos, Deus, são os nossos parentes, são os nossos amigos, são os nossos íntimos, Senhor. Então, Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor desperte esse nós, Senhor, como vide, desperta as outras igrejas também, Senhor. Envia mesmo, Deus, como a Alice orou, Pai, como colocou diante do Senhor, Pai, que ali nações, Senhor, iam naquele lugar, e dali, Senhor, iam sair missionários, Pai, preparados, ó Deus, para ir às nações, Senhor. Então, Deus, eu creio, ó Pai, nessa palavra, eu creio, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para os missionários e para nós como vide também, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Jesus, a dizimar e a ofertar na casa do Senhor, e não somente em dinheiro, mas com o nosso amor mesmo, com o nosso cuidado, com aquilo que o Senhor tem nos ensinado como vide, Pai, porque é a nossa essência. O amor é a nossa essência, Senhor. Então, Deus, tudo entrego ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Cirlei? Amém, Elana, muito Eu obrigado. sempre, eu sempre oro um pouquinho a mais, mas vocês têm paciência comigo, Fique à tá? vontade, fique à vontade. Eu gostei, imagina Papai do Céu, viu? Amém, Cirlei. Deus Não é? abençoa, viu? Abençoa cada irmão dessa reunião, porque é bênção, é bênção. Amém, Elane. Acho que é para cada um de nós, né, Elane? É. Muito obrigado. Obrigado, Irlande. Sua oração me encontrou aqui, viu? Encontrou a minha, Diana aqui em casa Amém, hoje de manhã. Senhor. Muito obrigado, minha irmã. Veio na hora certa. Amém. Obrigado, viu? Nós te amamos, viu? Nós amamos a sua casa, tá? Aí, Elane, Deus que bom. colocou assim num lugar assim de só Deus sabe, a minha casa, eu e Gustavo, né? Para a gente conhecer um pouquinho, aproximar mais um pouquinho dos missionários, para a gente conhecer os discípulos. Eu falo que os missionários são discípulos. Então a gente precisa Elane, conhecer. aí você Oi. imagina eu, Clarice e o Sileizinho agora, por enquanto, né? Aqui vizinhos desse E celeiro de missionário. É benção demais, gente. Vocês, privilégio, vocês nem imaginam. privilégio, Silei, privilégio. Privilégio, eu sei. Olha aqui, ó, eu já falei hoje, né? Eu vou falar novamente. Como Deus é maravilhoso. Olha essa foto aí que o Sileizinho me ajudou a colocar como fundo. Olha aí, do meu lado é uma árvore menorá. Olha, está na frente aí quase na frente do sol, da casa do solinho do salão. É uma árvore que tá, gente, é maravilhoso como Deus, isso não é coincidência, Deus plantou uma menorá aqui nesse lugarzinho aqui e me deu o privilégio de estar vendo isso e louvando a Deus por isso, né? Então, gente, Amém. eu queria chamar agora o pastor Alexandre para orar, pode ser? É isso aí, Augusto. É isso aí mesmo. Opa, tudo na paz, irmãos? Pode sim? Amém. Eu acho que do nosso grupo aqui, dos frequentadores da reunião, quem mais viaja aqui é o pastor Alexandre. O homem, quando pensar que ele está lá no Nordeste, ou está no Sul, o homem, se cochila, ele está longe daqui. Eu imagino a sua experiência nas estradas, né, pastor Alexandre, né? Vendo, presenciando, sei lá, e graças a Deus não se envolvendo em acidentes. E nesse fim de ano agora, ocasião de festas, né? De muitas viagens, de chuva, e tem acontecido muitos acidentes, mortes, acidentes fatais, né? E você, mais que ninguém do nosso grupo, sabe como são perigosas nossas estradas
E como são, às vezes, incautos, né, os motores que trafegam por elas. Então, eu queria pedir a você, pastor Alexandre, que orasse, né, pelo nosso pessoal, principalmente, né? Tá dizendo que eu gosto de ver um acidente morto, né, Augusto? Gente, abrir TV e mídias e canais sociais é toda hora. Toda hora a gente vê acidente terrível. Então, pedindo a Deus a graça para que dê prudência, né? Que poupe, que dê a bênção para os motores, que sejam calmos, para que se evite acidentes e que guarde os motoristas, né? Especialmente os profissionais de carreta, tem acontecido muitos acidentes com carreta, acidentes horrorosos. O nosso pessoal que vai voltar esses dias de Belo Horizonte e vai para e o outro grupo vai para Paraguai, uma viagem de 3 dias de ônibus. Meu Deus, eu não imagino isso. Por favor, pastor Alexandre. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, como é bom, Senhor, podermos acordar de manhã e nos colocar na tua presença, aos pés das cruzes, aos pés da cruz, Senhor, da onde o Senhor nos chamou, onde o Senhor tem nos trago, onde o Senhor tem nos ensinado. E cruz, Senhor, para nós, é o negar a nós mesmos, é tomar cada um de nós a nossa cruz e te seguir e fazer a tua vontade, conhecer o Senhor e fazer o Senhor conhecido. E nessas estradas da vida, Senhor, durante esses anos, o que eu falo, Senhor, como profissional na área de desenvolvimento, na área de vendas, na área de técnica, para mim, Senhor, não é um cifrão, sempre foi uma missão. E eu creio que para muitos outros também. O cifrão, Senhor, vai ser a consequência, vai ser aquilo que o Senhor tem aberto portas, aquilo que o Senhor tem trago até nós. Mas a missão, Senhor, é de conduzir veículos, pessoas, assuntos, reuniões, na tua presença, em meio a tantos estados, tantos quilômetros. E eu te louvo, Senhor, como eu estava falando com Kátia, minha esposa, ontem, junto com a Rebeca, nós enviamos de São Paulo, de Guarulhos. Como foi bom lembrar de tantas coisas, de tantas promessas, da tua presença, do teu cuidado. Ao longo desses anos, ó Pai, os livramentos que o Senhor nos deu, quantos acidentes nós vimos, quantas vidas foram encerradas, ó Deus, ciclos de vida, família, nas estradas, ó Deus. Papai, em nome de Jesus, o Senhor estenda a mão do Senhor sobre esses caminhoneiros que transportam nessa nação, Senhor, que nós chamamos Brasil, sobre a face da terra também, dos motoqueiros que conduzem suas motos, dos bicicleteiros, dos automóveis, ó Deus. O Senhor livre cada um, Senhor. Guarde cada um nesse propósito. Mas o propósito, Senhor, maior, Senhor, que cada um venha conhecer o cuidado, venha conhecer a grandeza do Senhor, o livramento do Senhor. Porque, Senhor, uma estrada simples, nós estamos divididos por uma faixa. E essa faixa, Senhor, ela fala de 1,5 m, 2 m, 2,5 m no máximo. Muitas das vezes passa retrovisor, quase com retrovisor, a 100, 110 por hora, 80 por hora, outros em mais velocidade. Parece uma loucura, Senhor, para a gente que anda tanto tempo, Senhor, ó Deus, nesse trabalho ou nessa missão que o Senhor nos deu. Mas obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E é nesse cuidado, Senhor, e nessa fé, e nessa intercessão e oração que nós clamamos ao Senhor pelos nossos irmãos que estão ali em Belo Horizonte, que foram em paz, e que o Senhor os traga também em paz. Assim como também esse ônibus que se deslocará, Senhor, para o sul do país, atravessando a divisa do Paraguai, o Senhor também guarde esses motoristas, guarde esses irmãos, livra, Senhor, do acidente, do incidente, livra, Senhor, de tudo, Senhor, que não vem, não provém do Senhor. Nós entregamos, ó Deus, pedimos, suplicamos ao Senhor por esse cuidado, por essa bênção e pela tua presença.
Ordena, Senhor, ó Pai, como já está com cada um, mais anjos para ir à frente desses irmãos, aplanando o caminho, livrando, guardando, quebrando todo o laço, todo embaraço, todo intento, Senhor, do maligno. Senhor, não tem nenhuma autoridade, nenhum poder sobre nós, sobre esses irmãos, sobre essa missão que vai para o Paraguai. E desde já, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos levado em tanto, seja terrestre, seja aéreo, seja até mesmo pelas águas. O Senhor também livre nas águas do acidente, aqueles irmãos que estão transitando e evangelizando sobre navios, sobre barcos, sobre barcaças, sobre, Senhor, canoas. Senhor, guarde eles ali também, os ribeirinhos, em nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, te adoramos. Dizemos ao Senhor muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque a tua mão tem nos guardado, tem nos livrado e tem sido o Senhor o nosso braço forte. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, Amém, irmão. pastor Alexandre. Amém, pastor Alexandre, muito obrigado. Só Nesse para nosso tempo, testificar no coração dos irmãos aí, para a gente alegrar, né? Nós tiramos 2 dias, fomos levar o João em São Paulo. O João embarcou ontem. Tá? Deu tudo certo, o João já desembarcou. amém, Ingres, amém, pastor pai do Jason, né? O Matt foi lá buscar ele já, com certeza, já deve estar em Hereford, sentido Leominster. Tudo em paz, louvado seja Deus. amém, amém. Louvado seja Deus. Eu tô indo com o Continue. João. É, Amém. Gente, nós já estamos no ocaso do nosso tempo, mas eu gostaria de dar 2 minutinhos de. É tudo precioso até agora, né? Tudo é aproveitável, tudo é projeto de Deus. Não vamos falar nem um segundo, nem uma palavra. Tudo é bênção de Deus. Eu só queria lembrar vocês, eu tenho meditado esses dias sobre a vida de Jeremias. Não vai dar absolutamente, já é 7h39, não vai dar para falar, eu só quero lembrar a vocês da missão de Jeremias, né? Como Jeremias foi chamado por Deus como atalaia, como sentinela, e nós também somos chamados a ouvir a palavra de Deus como temos ouvido até nas orações. As orações são mensagens de Deus, né? Cada oração aqui traz uma porção preciosa da palavra de Deus, e Deus fala. E no capítulo 30, que é onde eu gostaria de meditar, e que não vamos meditar hoje, Deus traz à nação de Judá, que são as tribos do sul, Judá e Benjamim, denominada Judá, uma mensagem de alerta. E esse capítulo 31 fala de que Deus fala, assim diz o Senhor. Então, ele vem trazendo, depois, se você tiver oportunidade, ou tempo, ou disposição, leiam, pelo menos leiam esse capítulo. Eu li esses dias, sei lá, dezenas de vezes, e cada vez que eu li e meditava nesse capítulo, ou nesses capítulos, Deus me revelava coisas novas, muito interessantes, especialmente a soberania de Deus em falar aos nossos corações. Então, ele estava falando para a nação de Judá, mas se referindo como a toda a nação de Israel, do sul, do norte e do sul, sobre a vida dissoluta que estavam tendo, de idolatria, de desprezo, né? E Deus proferindo as suas sentenças decretivas, avisando aquele povo que eles teriam que absorver e suportar as consequências das suas escolhas, do seu pecado, da sua iniquidade, né? Então, esse capítulo fala todo sobre isso. Mas interessante, algo que eu queria que vocês observassem ao ler esse capítulo, se for possível, é que percebam nesses 2 capítulos, o Bonde vai saber o que é, o Celeirinho também, e aí o pastor Alexandre, o Saulinho, que estão aí conosco também, e outros estudiosos, né, da palavra, a lei da dupla referência.
Ele estava falando para aquele povo naquela época, mas ao mesmo tempo falando de uma forma apocalíptica, mostrando que toda a nação voltaria para a terra eternamente. Não só eles voltariam para a terra deles, terra prometida, mas que no futuro toda a nação coesa, que é Israel e Judá, as 12 tribos, voltariam. Mas antes disso, passariam por uma tribulação terrível. Eu vou só ler um versículo, capítulo 30, é, versículo 7. Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Isso é a lei da dupla referência estava dizendo para que povo que sofreria o exílio na Babilônia, mas falando também que haveria um tempo de suprema angústia, que Jesus disse que seria tribulação, que nunca houve e jamais haveria. Isso é tribulação, tá bom? A gente nos apropriarmos dessas promessas de Deus, nós aprendemos a ouvir a Deus, que Ele fala, e nós temos que ouvir e levar isso muito sério. É como eu gosto de brincar, eu brinquei no início, né? Com o Laércio, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus fala, ele tem que se calar. E como diz o Alain, Deus mandou sentar, não procura a cadeira. E hoje está faltando muito isso. Há muita conversa, muito discurso, muita fala e pouca audição. O pastor Eda falou muito ontem sobre a comunicação interpessoal, que hoje está difícil, porque todo mundo quer construir um mundinho ao seu redor e todos olhem para isso e obedeçam esse mundinho. Nós temos que ouvir mais e falar menos. Nessa geração, esse tempo está exigindo da gente. Então, que nós possamos afinar os nossos ouvidos para ouvir desse Deus poderoso e que às vezes está fazendo tão pouco caso. Vamos guardar os nossos corações. Isso mesmo. É muito crente e pouco sar, como diz a Lúcia. Não é verdade? Um bom dia para vocês, para nós todos, e até amanhã, se Deus permitir.